Bom dia, pessoas livres. Vamos hoje aqui seguir os passos de Montag na obra Fahrenheit 451, ao tempo em que eu procuro os meus amigos, as minhas amigas, pássaros e passarinhas. E aí acompanhamos também as trilhas percorridas por Montag para chegar à sua casa. E isso foi o nosso, essas passadas do Montag foi o final da nossa última leitura, quando ele se aproximava de casa. E chega em casa, como nós vimos. E ele chega em casa, ainda estava começando uma ceia leve, às 9 da noite, ele e sua esposa. Quando a porta da frente chamou e Mildred correu do salão como um nativo fugindo de uma erupção do Vesúvio. A senhora Phelps e a senhora Bowles passaram pela porta da frente e desapareceram para dentro da boca do vulcão, com martinis nas mãos. Montag parou de comer. As mulheres eram como um monstruoso lustre de cristal tilintando em 1000 penduricalhos. Ele viu seus sorrisos arreganhados, irradiando-se pelas paredes da casa, e agora estavam gritando uma com a outra por sobre o alarido geral. Interessante, essa imagem de mulheres como lustres de cristal tilintando em 1000 penduricalhos. Talvez essa seja a forma mais desejada ou mais desejante, nos mundos de hoje, onde a fisionomia, que nós apresentamos às pessoas contém muito mais do que as nossas conversas cotidianas sobre algumas máximas da vida, como o próprio ser feliz. Então é muito mais interessante falarmos de penduricalhos, de cabelos, de maquiagens, de procedimentos estéticos, entre outras coisas, e parecermos lustres quando encontramos com as amigas e com os amigos. Esse é um ponto delicado, Esse é um ponto que precisa muito da nossa atenção. Eu caminho por essa mata e vou dando pequenos passos, tomando cuidado com as cobras. E o Montag se levanta também para ver o que está acontecendo e como essas pessoas estão. E quando o Montag se deu conta, estava à porta do salão com a comida ainda na boca. Não é que todas estão encantadoras, disse ele. Encantadoras? Você está linda, Millie. Todas estão elegantes. Elegantes? Montag continuou a observá-las. Paciência, sussurrou Faber, no ponto do ouvido do Montag. Eu não deveria estar aqui, sussurrou Montag. Sussurrou pro Faber, quase para si mesmo. Eu deveria estar levando dinheiro para você. Amanhã haverá bastante tempo, tome cuidado. Este programa não é sensacional? Gritou Mildred. Sensacional, disseram as amigas. Numa das paredes, uma mulher sorria e simultaneamente bebia suco de laranja. Como ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pensou Montag embasbacado. Nas outras paredes, uma radiografia da mesma mulher revela as contrações na viagem da bebida refrescante até o delicado estômago.
Bruscamente o salão decolou num voo de espaçonave rumo às nuvens, mergulhou em um mar verde-limão, onde peixes azuis comiam peixes vermelhos e amarelos. Um minuto depois, um desenho animado mostrava os três palhaços, brancos, se esquartejando mutuamente ao som de enormes gargalhadas. 2 minutos mais e o salão resvalou da cidade para os carros a jato, circulando ferozmente numa arena, colidindo e recuando e colidindo entre si novamente. Montag viu vários corpos voarem pelo ar. As mulheres assistiam o bizarro, né? O grotesco, o brutal, aquilo que seduz as pessoas, né? Hoje é o que acontece conosco, né? Nós ligamos as televisões e vemos o grotesco, né? Vemos a violência, vemos tudo que há de pior. Nós não observamos frutas, né? Como eu estou aqui há horas olhando aqui para esse pé de cacau. Né? Nós gostamos de observar a violência, a velocidade, a graça bizarra, né? A graça que não é graça, mas nós rimos porque não nos atinge. Né? Até mesmo a fome, né? Até mesmo a miséria, até mesmo o lutar insano para sobreviver, que abriga, né, as nossas esquinas das nossas cidades, os arredores dos teatros. Né? Eu soube essa semana que alguns teatros nas cidades brasileiras hoje suas calçadas são palcos de abrigos para mendigos. Porque por não possuírem casa e por não possuírem lugar para passar a noite, eles precisam tentar se salvar dormindo ao redor dos teatros. E fora tantas e tantas outras coisas, né? Eu às vezes, na brutalidade, digo que hoje, né, a tecnologia retirou até mesmo o emprego de quem vivia de ganhar migalhas, né? Porque nós arranjamos um modo no Brasil de excluir o dinheiro, né, da vida das pessoas, alegando que essa exclusão do dinheiro facilitou a vida de quem não tinha dinheiro. Mas será mesmo verdade isso? Ou hoje as pessoas que ganhavam migalhas pelas ruas, os pedintes, já não conseguem mais pedir isso, porque nós estamos acabando com o dinheiro, né? Nós estamos tecnologizando a vida econômica, né? Até que ponto isso é realmente bom para um país como o nosso, né? Por que que grandes países não se dedicam ou não se importam com esse modo de existir? E tantas outras brutalidades que com o tempo nós vamos tocando, com o tempo nós já tocamos em algumas delas. E aqui o Montag, né, nesse momento inicial, toca, né, o que as telas produzem para nós, né, a violência, a disparidade do que é realmente o riso, né, do que é realmente a comédia. Né? A comédia não pode ser o grotesco. E até que ponto nós temos que valorizar a nossa estética? Então, 2 pontos aí tocados nessa pequena leitura de hoje, acompanhada dessa nossa possibilidade aqui de caminhar no que talvez será ou tenha sido os caminhos de Montag. Forte abraço, pessoas livres, para todos e para todas, e que nós tenhamos, né, força para pensar um mundo melhor. Até a próxima.